Olá, meus irmãos, está começando mais um programa Evangelho do Dia e eu quero convidar você a vir rezar comigo com o Evangelho de hoje. Vamos juntos? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho que vamos ler hoje é o Evangelho segundo São João, ainda o capítulo 5, trecho do capítulo 5, que aqui estamos tomando da liturgia do dia. João 5, de 31 a 47. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós com prazer vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho ao meu favor. Vós nunca ouviste sua voz, nem viste sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que lhe enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós o receberias. Como podereis acreditar, vós que recebeis glória uns dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés. Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditareis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos acompanhando todo esse capítulo 5 do Evangelho segundo São João. Nós começamos lendo a cura daquele paralítico na piscina de Betesda. Ontem, nós lemos no Evangelho Jesus se autorrevelando como o Filho e como testemunha do Pai, e falando das obras maiores que ele veio realizar, que são as obras da ressurreição, a ressurreição da carne. Hoje ele fala de 4 testemunhas da veracidade da sua missão. A primeira testemunha que ele cita é João Batista. Nós ouvimos o texto, ele citando algumas vezes o nome de João Batista, que João Batista veio preparar como precursor da sua missão. Ele veio preparar o caminho do Cristo. É a primeira testemunha que Jesus cita. E depois ele fala de uma outra testemunha, maior que João Batista. Ou seja, as obras que o próprio Jesus realizou. As obras testemunham que ele é o enviado do Pai. Os milagres e prodígios que ele realizou. E depois, no texto, só depois, ele vai citar o Pai, de que ele é testemunha do Pai. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Ali no versículo 43, eu vim em nome do meu Pai. Ora, por último, ele cita as Escrituras, o cumprimento das Escrituras, as profecias a respeito dele,
como quarta, digamos assim, quarta testemunha da sua missão, né? Ou seja, Jesus vai se mostrando como o Filho de Deus, o enviado a essa terra. Mas muitos daqueles interlocutores, muitos daqueles que eram entendidos da religião, muitos daqueles que frequentavam o templo, começam a se fechar ao cumprimento das Escrituras. Acontece aquilo que Agostinho dizia, né? O Cristo que passa e eles não perceberam. A graça que chegou e eles não perceberam. Ora, a finalidade das Escrituras, as alianças de Deus com a humanidade, as profecias, ou seja, tudo que é Antigo Testamento, era uma forma de preparação, né? Ou seja, Deus foi preparando a humanidade para receber o Cristo. Por isso Jesus termina no Evangelho de hoje, né, dizendo isso: olha, não sou eu que vou acusá-los diante do meu Pai, mas Moisés, ou seja, a lei, as Escrituras, porque vocês conhecem as Escrituras e não querem segui-lo, não querem segui-las, né? Moisés, no qual colocais a vossa esperança, Jesus disse. E ali, né, com essas palavras, ele termina essa sessão do Evangelho de hoje, né, mostrando essas testemunhas da sua missão. Meus irmãos, estamos vivendo a Quaresma, e esse tempo é um tempo forte de aceitarmos Jesus e a sua missão. Não só as palavras bonitas de Jesus, as mensagens, né? Às vezes até romantizamos a figura dele, mas aceitar a sua missão e a missão do Cristo nessa terra. Ele veio para nos salvar do pecado, nos salvar das garras do inferno. A missão dele é testemunhar o reino do Pai, um reino de paz, de amor, de salvação, um reino transcendente, um reino eterno. Portanto, olhamos aqui os judeus daquele tempo que rejeitam a missão de Jesus, que incrédulos se fecham à graça que Deus havia dado a eles. Trazendo a mensagem para hoje, pensamos na nossa vida e o quanto também nós hoje nos fechamos. Quando dissociamos o Cristo da sua missão, a figura, né, tão bonita, misericordiosa, com mensagens lindíssimas, mas não podemos distingui-lo da sua missão. Ele veio para salvar o mundo do pecado, da desordem que o pecado causou no mundo. Por isso, nesse tempo da Quaresma, vamos pedir a Deus a graça da conversão, a conversão da nossa vida, a conversão dos nossos projetos, dos nossos sonhos, a conversão das nossas atitudes, a conversão de todo o nosso ser para o projeto de Jesus. O projeto de Jesus. Eu quero que ele seja o meu projeto. É assim que queremos ler o Evangelho de hoje. Não resistindo à graça de Deus, mas ao contrário, abrindo-se à graça de Deus. Por isso, escreve isso hoje aí nos comentários. Eu quero o projeto de Deus na minha vida. Isso, peça mesmo, em oração, escrevendo, você diz: eu quero o projeto de Deus na minha vida. E é assim que eu invoco sobre você e sobre os seus a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.